75 anos da ONU. Agora são 4 horas e 46 minutos. Que dia que é hoje? Dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira. Isso aqui é para passar na aula que é daqui a pouco, em uma escola que nós temos, né? Somos aí professores. A gente tem que acordar cedo, a gente faz aquela opção, ou fica até de madrugada acordado, ou acorda mais cedo para fazer isso. Então, rapidamente, porque não tem muito tempo a perder. ONU, 75 anos, já falamos isso. ONU é uma organização composta por 193 países membros. O último país a ser o membro efetivo da ONU é o país Sudão do Sul, em 2011, quando houve sua independência do Sudão. 2 estados ou membros observadores, a Santa Sé, que administra o Vaticano, e a Palestina, que não é considerada um estado aí, né? Os americanos têm direito a veto e não a consideraram como estado da ONU, assim como o Kosovo não é um país, já falei isso aí em outras situações. A Rússia não reconhece Kosovo. Cuidado com isso em provas, depois não vai reclamar, como o Nascimento falava, o Capitão Nascimento, foi na contra o Papa. Então nós temos na ONU 6 órgãos, para alguns 5, para outros 6 órgãos que administram esta instituição. São eles: Assembleia Geral, o Conselho de Segurança da ONU, Conselho Econômico e Social, também chamado de ECOSOC, o Secretariado da ONU, que é comandado ali pelo Secretário-Geral, o Tribunal Internacional da Justiça e hoje o Conselho de Direitos Humanos. Até 1994 nós tínhamos o Conselho de Administração Fiduciária, que era um órgão também chamado Conselho de Tutela. Países que não tinham condições de se sustentar tinham apoio desse conselho. Palau, em 94, foi o último, e aí acabou esse Conselho de Administração Fiduciária. Bom, questiona-se muito a ONU, né? Então, esse vídeo vai ser até pequeno, depois vamos fazer sobre as agências da ONU principais, rapidamente, e depois os inhames da ONU. Ou seja, o que é esse inhame, professor? Que a ONU enfrenta aí no mundo de hoje. A Assembleia Geral é composta por todos os membros da ONU, geralmente reúne-se uma vez por ano, durante 2 semanas. Então aí cada membro dá a sua opinião. É aquela coisa, né, velho? Igual quando você tem um grupo ali de 30 pessoas, cada um dá a sua opinião. Tem uns que falam pouco, tem uns que falam demais, tem uns que nem sabem o que estão fazendo ali. Essa é a grande realidade, né? E para o indivíduo ter direito a voto na Assembleia Geral, já falamos isso, ele tem que estar com as contas em dia, tem que ter seu pagamento das suas contribuições obrigatórias pagas para a ONU. Temos um vídeo sobre isso. O Conselho Econômico e Social, esse ECOSOC, ele faz justamente isso, o desenvolvimento econômico dos países. E uma vez por ano ele tem reuniões também com o FMI e o BIRD. FMI, o Fundo Monetário Internacional, e o BIRD, que é o Banco Mundial. Provavelmente um dia nós tenhamos tempo para falar com calma sobre o FMI e BIRD. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, cuja origem, né, remonta, se não me falha a memória, posso estar enganado, cara, 47. O objetivo dele é auxiliar os países membros, né, que estejam em crise financeira, mas quando eles auxiliam, quando alguém recorre ao FMI, ele faz a ingerência, a interferência na economia interna do país. Eu me lembro que na década de 60 e 70, você não vai lembrar, claro, quando eu saía nas ruas do Rio de Janeiro, ou mesmo
né, na década de 60 e 70 no início, depois São Paulo, haja pichações e palavras de ordem como arroxo salarial, fora o arroxo, fora o FMI, né? O FMI já começava a colocar aí os pés, principalmente quando o Brasil, na década de 80, passou pela década perdida. Já falamos sobre a Assembleia Geral, já falei, deu um toque. O secretariado, na realidade, ele faz o jogo de meio de campo. O secretário-geral, que hoje é um português, Antônio Guterres, ele é o indivíduo que é o moderador mundial, segundo as palavras de Franklin Delano Roosevelt. É ele quem vai ver o que deve ser feito, estabelecer situações, auxiliar as agências no que necessário for. É como se fosse, entre aspas, o presidente da ONU, tá? Na realidade, esse cargo como é que eu posso falar? Você pode ser é um cargo de 5 anos em que você pode ser reeleito mais 5. Isso para não deixar o indivíduo ad perpetuum dentro do cargo, porque não existe nenhuma norma em cima disso aí. Mas para o indivíduo não ficar ad perpetuum, 5 anos depois 5. O Antônio Guterres entrou em 2017, substituindo o secretário-geral Ban Ki-moon, que era coreano. Então você já teve secretário-geral norueguês, secretário-geral peruano, secretário-geral de Gana, secretário, acho que é o Kofi Annan, secretário-geral da Hungria, acho que é da Hungria, se não me engano, posso estar enganado, secretário-geral de um monte de lugar. Só não tem secretário-geral dos 5 países que são do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Então, o secretariado-geral geralmente fica para os outros países. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, uma época, em 2017 inclusive, ele estava tentando aí conseguir adesões para tornar-se naquela época o novo secretário-geral da ONU. Tá? Eu não vou entrar aqui em méritos ideológicos ou não, apenas o que aconteceu, certo? Depois nós temos o famoso Tribunal Internacional de Justiça, cuja sede é em Haia, né? Eu vou falar antes do tribunal, vou deixar 2 para falar aqui, esse tribunal e o Conselho de Segurança. Conselho de Direitos Humanos. Geralmente muita gente fala que direitos humanos acaba com o mundo. Não é, velho. Filho, você está aqui e tal, tranquilo, e você tem várias situações em que os direitos humanos são desrespeitados no mundo todo. No mundo todo. Então na ONU existe um órgão justamente para isso. Se você não sabe, em 1948, posso estar enganado, porque de madrugada a mente não funciona, filhão. Então foi criada a Carta Universal dos Direitos Humanos e ela foi a grande inspiradora dela, a pessoa que estava por trás disso aí era Eleanor Roosevelt. Posso estar enganado também, não vai me matar por causa disso, filhão. Procura lá, pesquisa, não me torra o saco. Então é o seguinte, essa questão dos direitos humanos, aí você vê aí o pessoal fazendo críticas ao Brasil. O Brasil não é nenhum referencial em direitos humanos. A América Latina, a criminalidade muito alta, os desrespeitos. Fiquem atentos a isso em vestibular, tá? Eu vou falar isso, então a ONU também tem que fazer isso aí. Falamos até num vídeo a questão do Dia da Menina, que foi dia 11 de outubro, da infibulação que acontece em alguns países que professam o islamismo. Lembrando que a infibulação, ela não é algo do islamismo, é algo tribal africano. Cuidado com isso, hein? Os países do Oriente Médio, o pessoal não usa isso, tá? Pelo amor de Deus, ok? E aí nós temos, deixei por último, Tribunal Internacional de Justiça, cuja sede é em Haia. Ô professor, Haia, lembra Rui Barbosa, Águia de Haia? Isso, Haia na Holanda. Então esse Tribunal Internacional de Justiça, ele julga os crimes de ordem aí mundial, genocídios, aquela coisa toda. E já na década de 1990 foi criado um TPI, Tribunal Penal Internacional, para julgar, às vezes, para julgar individualmente os indivíduos que participam. Julgar individualmente os indivíduos é uma redundância maluca, né, mano?
Mas, pô, perdoa aí, agora não é nem 5 da manhã ainda, filho. Então, ele julga individualmente, né, as pessoas que perpetraram crimes contra a humanidade. Caso de Ruanda, se não me falha a memória, o tribunal que o julga internacional está na Tanzânia, na África, onde morreram 1 milhão de pessoas em 94, 95. Caso da Iugoslávia, que nós temos os vídeos na paz da Bósnia. Só que tem uma coisa interessante, fião, que às vezes você não está ligado nessa parada. Rússia, China, Estados Unidos, países europeus não aceitam a jurisdição aí do Tribunal Penal Internacional de julgar os seus cidadãos. Dá um exemplo, suponhamos que tivesse um Loki embandeirado aí na Rússia ou nos Estados Unidos e fizesse um crime aí pesado, participasse. Os americanos e russos diriam o seguinte: não, nós o julgaremos, nós temos condições, as nossas leis são leis altamente estabelecidas para julgarmos os nossos cidadãos. Foi por isso, filhão, que na década de 90, foi isso aí na década de 90, meu? Putz, não me lembro mais que ano que foi. Vai me desculpar, não lembro mais que ano que foi. Sei que Pinochet, que foi o grande ditador do Chile, eu ia falar do Líbano, não é? Do Chile, ele foi acusado por um promotor espanhol, acho que era Felipe González, de crimes contra a humanidade. Não, foi no começo do século, acho que foi no começo do século XXI, ou foi no final do século XX, alguma coisa assim. Quando instado a responder, Fernando Henrique Cardoso, não é, que era presidente ou ex-presidente, também não me lembro, ele disse o seguinte, que ele aí queriam prender Pinochet por crime de genocídio, aquela coisa toda, tal. E aí FHC respondeu: isso é uma questão do Chile, eles que teriam que resolver isso e não um tribunal internacional. Então esse tribunal internacional às vezes é visto com muitas reservas, não é? Acho que era o presidente do Sudão presidente do Sudão, se não me falha a memória, por crime contra a humanidade, que não pode sair do seu país, né? Se fizer, pode ser preso e extraditado. Então, quer dizer, os próprios países, os países que comandam a ONU, vamos dizer assim, eles não aceitam essa ingerência do Tribunal Internacional da Justiça e do Tribunal Penal Internacional para julgar seus cidadãos. É uma incoerência, mas é assim. E o Conselho de Segurança da ONU, formado por 15 membros, apenas 5 têm direito a voto e têm direito a veto, quer dizer, formado da Guerra Fria, de um lado Rússia e China, do outro lado a França no meio. Por que a França fica no meio? Porque a França sempre é contrária aos Estados Unidos, se aí americanos foi contra, e depois Reino Unido e Estados Unidos. Então são 5 membros que têm direito a veto. Eles não podem deixar de colocar em pauta discussões, mas um voto acaba com o Conselho de Segurança todo. Existe um projeto para esse conselho aumentar para 24. A própria Argentina é contra o Conselho Permanente de Segurança da ONU. Ela acha que todos os países deveriam ter o mesmo poder de voto, né? Então a Argentina já liderou movimentos dentro da ONU contra isso. O Conselho Permanente de Segurança, o Conselho de Segurança da ONU, é ele que faz as retaliações econômicas, declara se uma guerra é não justa dentro de um contexto geopolítico, ok? Esse conselho, existem projetos de querer aumentar o conselho, 4 países a mais, no caso Alemanha, Japão, Índia e Brasil. Bom, aí já começa uma situação. Os norte-americanos são favoráveis à entrada apenas da Alemanha e do Japão. O Brasil, aí diria o seguinte: Brasil, Índia, vamos colocar a África do Sul também, na África. Entrariam, mas não teriam direito a veto, quer dizer, seriam aqueles indivíduos que fariam só para inglês ver mesmo.
E por isso que o Brasil vem cada vez mais, participa das ações, né, do Exército da ONU, onde tem quase 100 mil homens em mais ou menos 15 missões de paz no mundo atualmente. Quase 100 mil homens. Isso gera um gasto muito grande. Só que tem um problema, né, filho? Para você fazer parte do Conselho Permanente de Segurança da ONU, você passa por vetos, principalmente do Conselho Permanente de Segurança da ONU. Quando você fala em Japão, a China é contra. Quando você fala em Índia, a China também é contra. Quando você fala na Alemanha, a Rússia se posiciona contra, França se posiciona contra, Reino Unido se posiciona contra. Quando você fala em Brasil, quase ninguém leva a sério, cara. Nem os americanos estão levando a sério. E aí se conta na América Latina com grandes resistências, da Argentina e do México, por exemplo. A África do Sul é a mesma coisa, meu amigo. Se você colocar ali, tem o Egito, tem a Nigéria, né? Tem a Argélia, que fazem todo o processo. Fala, por quê? Então não é fácil entrar nesse Conselho Permanente de Segurança da ONU, tá? O Brasil, os 10 membros são rotatórios, são eleitos a cada 2 anos. O Brasil é um dos países cujas suas tradições diplomáticas fazem com que ele tenha feito parte várias vezes do Conselho de Segurança da ONU, onde saem as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, né? E aí vai declarar a guerra justa. Muito questionada a ONU, principalmente após 2003, quando nós tivemos a invasão do Iraque pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos, atropelando qualquer situação da ONU, ou seja, a ONU era contrária, o Conselho Permanente foi contrário, e Reino Unido e Estados Unidos não respeitaram isso. Então, questiona-se muito a partir da década de 90 os americanos como um grande xerife, e hoje eu falei para vocês que a ONU vem passando por um processo de sinicização, ou seja, ficando cada vez mais chinesa, China aumentando mais, dentro desse contexto da Guerra Fria. Então, paramos por aqui, fião, para falar sobre os organismos da ONU mais importantes, os órgãos, né, as agências, e depois os inhames da ONU. Fala conosco, tamo junto, Jaelvis.